Jojo Rabbit, dirigido por Taika Waititi, lançado em 2019, é a adaptação de um livro de mesmo nome, onde conta a história de um garotinho nazista, onde descobre que no sótão de sua casa existe uma garota judia escondida, onde juntamente com seu amigo imaginário, o próprio Adolf Hitler, eles têm que arrumar um jeito de contornar a situação enquanto o fim da Segunda Guerra Mundial vai se desenrolando. Quer entender essa história um pouco mais? Então vem com a gente. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Então pessoal, aqui é o Baldoncini, eu sou o Felipe, aqui está o Lucas. Fala, meu povo. E hoje vamos comentar um filme bem famoso também, Jojo Rabbit. Ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado, Jojo Rabbit levantou muitas polêmicas em seu lançamento, onde muitas pessoas disseram que o diretor, Taika Waititi, estava fazendo piada com algo muito sério. Porque, de fato, essa época da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, foi uma das maiores tragédias da história da humanidade, algo que é muito complicado você fazer um filme onde acabe tendo acabe fazendo sátira com isso, acaba usando muito da comédia, que é esse filme de Jojo Rabbit, mas no meu caso, eu acho que ele acertou em cheio, porque não é que ele simplesmente está fazendo uma piada com o que aconteceu, ele está mostrando a perspectiva de um garoto alemão de 10 anos, que desde pequeno era doutrinado nessa ideologia, onde com um toque mais leve ele consegue abordar um tema muito pesado para nos passar essa outra perspectiva. Então pessoal, deixando bem claro que esse personagem Jojo, eu não conhecia a história de Hitler nem a história da Alemanha. Então para ele, aquele mundo que ele vivia era maravilhoso, mas foi meio que disfarçadamente, falando, não, daqui é bom e tal. Depois ele falou assim, nossa, eu não sabia que Hitler estava fazendo coisa errada. Oh God, nothing makes sense anymore. Yeah, I know, it's definitely not a good time to be a Nazi. Sim, porque assim como muitos alemães que viveram na época, eles eram alvo de constante propaganda, inclusive no filme você tem muito disso espalhado. Logicamente, eles não contavam para o povo as barbaridades que eles cometiam. Então nesse filme, através de uma comédia mais dramática, nós vamos explorando essa outra perspectiva, onde eu, particularmente, achei genial. Então, no caso, também gostei bastante do filme, assim, de forma sutil, ele mostrava a mente de uma criança doutrinada. A experiência desse filme que eu tive, assim, realmente é um filme que eu tinha guardado para assistir, de recomendações falando que esse filme era bom. Realmente me surpreendeu a forma que foi retratada esse filme, de forma sutil, contando a história do Jojo. Assim, no acampamento, assim, como eles achavam que aquilo era uma coisa boa, até as falas dos próprios professores que faziam o acampamento meio que davam assim, nossa, que coisa chata. Mas você percebia que quando eles falavam assim, nossa, mas isso é legal? Assim, isso é um terror. Ah, sim, é porque todos eles eram doutrinados, né? Estavam muito animados, porque os jovens ali, eles queriam ir para a guerra, eles queriam fazer a diferença para o país, serem grandes conquistadores para a Alemanha daquela época. Então você tinha ali os professores, os instrutores, mas falando, nossa, eu podia estar na guerra fazendo a diferença, mas estou aqui cuidando dessas crianças, enquanto elas estavam muito animadas para fazer coisas terríveis no campo de batalha. No meu caso, eu achei esse filme muito gostoso de se assistir. Ele tem uma atmosfera leve, é muito fofo em várias questões, principalmente na questão da Scarlett Johansson, que ela faz a Rose, a mãe do Jojo, que é muito fofo, as interações que eles têm, que ele todo tentando parecer durão, tentando parecer como se ele fosse de fato nazista, cruel, onde na verdade ele é só uma criança e a mãe dele ela tem um senso de humor a mais, que ela consegue ficar brincando com essas questões, onde para mim um dos grandes destaques foi justamente a Scarlett Johansson no filme, onde ela traz algo muito fofo para o filme, que esse é um dos aspectos que mais me chamou a atenção. Você tem também o amigo dele, o York, que toda a interação que eles têm, eles se veem de longe, eles falam, Jojo, York, eles vão lá, eles dão um abraço meio que desajeitado, mas é engraçado esse contraste que dá, porque todas as coisas horríveis que envolvem os nazistas
com a pureza de uma criança. Por isso que eu gostei bastante de Jojo Rabbit. A minha coisa também, assim, você pode me perceber que o Jojo, ele me retratava o amigo dele imaginário como um Aí ele conversava, assim, não, o que tem que fazer? Faz isso! Começa a interagir com o personagem. E você pode perceber que isso realmente é coisa de criança, do amigo imaginário. Que o filme, pessoal, ele retrata mesmo o pensamento de uma criança. Sim. Assim, não tá retratando a maldade meio que da Alemanha, assim, ele vai retratar mais, quando ele retrata, é bem sutil. Sim, e é engraçado quanto a essa questão do amigo imaginário dele ser o Adolf Hitler, é que ele não tem de fato o Hitler como é que ele é. Ele tem a visão dele de como ele seria. Então você tem ele mais paspalhão, ficando com medo, fazendo umas gracinhas, porque é sob o olhar de uma criança. Inclusive, o diretor Taika Waititi interpreta esse amigo imaginário, porque segundo ele, ninguém quis interpretar o Adolf Hitler. Ele procurou vários atores, todos se negaram por conta dele ser uma das pessoas mais desprezíveis da história. Então acabou que ele assumiu esse papel. Ele até contava que enquanto ele parava de filmar, ele imediatamente tirava aquele bigodinho por conta de toda a coisa ruim que carregava junto com aquela imagem do personagem. Aí no filme, colocando através do olhar de uma criança de 10 anos, eles conseguem aliviar toda essa questão, que incomodou muita gente, esse tom mais satírico e mais leve com algo tão pesado que reverbera até nos dias de hoje. Agora, quanto aos aspectos cinematográficos de Jojo Rabbit, algo que eu gostei bastante é a questão da fotografia dele, porque você tem algumas cores bem chamativas nesse filme, principalmente quando envolve o Jojo e a sua mãe, onde você tem um cenário de fundo onde ele é menos saturado, ele é um pouco mais cinzento, principalmente quando está na cidade, apesar de ter algumas cores, mas geralmente com eles acaba sendo algo mais vibrante na questão das vestimentas e a maquiagem, entre outras coisas. Sim, no caso, pessoal, realmente não vou dar esse spoiler, mas tem uma cena bem marcante nesse filme, também bem triste, que é onde aquele tá tudo cinza. Assim, aparece uma coisa meio colorida, e quando ele vê o mundo no redor dele tudo preto e tudo cinza, ele me cai a ficha daquele mundo. Que você pode reparar que na casa dele é tudo colorido um pouco, as coisas, colorido, tem vida. E tem certas coisas no filme que tá tudo cinza e preto, representando a crueldade daquele momento. Então, pessoal, se você não viu o filme ainda, dá um pause aqui no vídeo, volta lá, vê o filme. Tá valendo muito a pena esse filme, pessoal. Se você não assistiu, recomendo, assista. É um filme bem maravilhoso de assistir. Então, dá um pause aqui, volta lá, vê o filme, depois você volta. Tá avisado, tem spoiler. Nós temos essas crianças indo para o acampamento, onde você tem um capitão que ele é cego de um olho. Ele fala, era para eu estar na frente de batalha, mas aí por conta de uma explosão, eu fiquei com apenas um olho, e segundo eles, eu não sirvo para liderar meus homens na batalha. Aí, mas vocês acham que um homem que não serviria para liderar consegue fazer isso? Então ele começa a dar vários tiros, assim, uma cena bem engraçada, como se fosse tirar o alvo, ele atira por baixo das pernas, ele atira meio que de lado. Eu falei assim. Então nós somos apresentados também a outros dois personagens, que é o ajudante do capitão e uma outra mulher que eu não vou me lembrar direito o nome dela. Uma parte que também achei bem engraçada que você tava falando também, né, conversando, sobre a mulher. Ela falou assim, eu tive 10 filhos pela Alemanha. Na verdade 18, né? 18 filhos, aí fala assim, melhor época pra viver na Alemanha. Sim, porque eles estão comentando, vocês homens vão para o campo de batalha, vocês vão aprender a usar granadas, a atirar com morteiros e um monte de questão. Agora, quando vocês mulheres vão aprender a fazer curativos, a lavar as roupas, os equipamentos e vão dar filhos para a Alemanha. Aí você tem essa mulher que vai falar, não, eu mesmo tive 18 filhos para a Alemanha. É a melhor época para ser mulher por aqui. Que é bem engraçado essa sátira. Mesmo uma sátira com aquele momento. Então, mais pra frente, nós temos uma cena que vai dar o nome do filme, onde outros instrutores estão ali com as crianças e eles falam, para você ser verdadeiro soldado alemão, você tem que conseguir matar.
vocês conseguem fazer isso? Aí todos levantam a mão bem animados, mas o Jojo ele fica meio encolhidinho assim, e eles percebem. Ele fala, Jojo, você conseguiria matar? Ele, é claro, eu adoro matar. Aquela criança de 10 anos querendo mostrar serviço ali, fala, não, eu faço parte do clube também, é lógico que eu gosto. Aí eles falam, então pega esse coelho e mate ele. Aí eles dão pra ele fica todo... retraído assim. Retraído, meio com trauma, assim, fala, o que? Mas matar só o coelhinho. Aí todo mundo começa a gritar, mata, mata. Aí ele vai e coloca o coelho no chão, manda ele correr, mas o coelho não corre. Aí o instrutor pega, ele vira ali o pescoço do coelho. E eles começam a zoar ele. Falar, Jojo, você não consegue fazer isso? Você é só um coelhinho assustado? Aí eles começam a falar, Jojo, coelho. Que vai dar o nome ao filme. Sim, Jojo Rabbit. Aí eles constantemente gritando. Aí ele sai correndo, né, para o meio da floresta, para meio que chorar. Então nessa parte aparece o amigo dele imaginário, que seria o Hit. Aí começa a conversar. Você é um homem, os coelhos sobrevivem na natureza. Sim. Aí ele, naquele momento, falou assim, aí ele me cria coragem. Aí o professor, que era o instrutor, tava com uma granada na mão. Aí tava me explicando assim, pessoal, essa forma de tacar a granada, cuidado. Ele sai correndo assim, o Jojo pega a granada na mão do professor e taca. Quando ele taca, bate na árvore, volta e explode nele. O professor, assim não pode atacar não. Isso é exatamente o que vocês não devem fazer. Então, esse acidente acaba afastando ele do exército, que manda ele de volta para casa. O comandante, pelo fato de ter deixado uma criança fazer aquilo, é rebaixado também para voltar para a cidade, onde ele deve cuidar de outros assuntos lá no meio. Ele é novamente rebaixado, né? Ele já estava na linha de frente, foi rebaixado para cuidar dos aprendizes, aí novamente, por negligência, ele é rebaixado. E nós temos o Jojo, que tinha todo aquele espírito de querer mostrar serviço, de querer ir pra guerra, agora tem que estar confinado por conta desse acidente, onde ele ganha algumas cicatrizes e fica com um certo problema na perna. E com isso, o Jojo ele ficou de repouso em casa por causa do acidente, ele ficou meio que com uma cicatriz um pouco na cara e um pé um pouco atrofiada. Então o médico falou assim, você não pode ir pra guerra, você tem que ficar de recuperação em casa. E com isso, ele começa a meio que ver a casa, porque realmente ele morava na casa, mas não observava a casa em si. E quando ele vê meio que tem uma, assim, cortando assim a parede, assim, meio que uma passagem. Sim, no quarto da falecida irmã dele. E quando ele abre assim, ele vê que é meio que uma porta secreta. E quando ele entra lá, ele vê um monte de livro, ele vê desenho assim na parede. E quando o Jojo ele pega a lanterna assim, começa a iluminar, ele meio que aponta assim na cara, na sombra, e quando ele vê, é uma menina, que seria a judia que vai fazer parte da história. Sim, porque você vai descobrindo ao longo da trama que a mãe dele está junto com a resistência, lutando contra os alemães, e ela está escondendo essa garota judia no sótão, se não me engano, da casa deles, nessa parede secreta. Então você tem ali um conflito do Jojo, um garoto nazista, fanático de 10 anos, e uma garota judia que ele não pode denunciar para ninguém, porque isso poderia levar à morte da mãe dele e de todos que estão ali na casa. Então ele vai tendo várias interações com ela, primeiro para tentar descobrir mais sobre os judeus, que ele vai fazer o exposé ali sobre a raça judia, então você vai tendo todas essas interações dele com a garota. Porque quando o Jojo ele vê essa garota, ele toma um susto, pensa assim, caramba, uma judia. E quando ela meio que já aproveita pra tirar meio que uma cara dele, não, a gente são monstros, e começa a assustar ele, fala assim, se você fazer, eu vou fazer isso com você, porque nós somos morcegos que dormem de ponta cabeça, sim. A gente tem larvas no cabelo. Então ela usa meio que essa brincadeira para assustar o Jojo. Tudo isso na doutrina dos alemães da época era meio que confirmado, que eles passavam para as crianças, não, eles têm chifres, eles são demônios e não sei mais o que. E é engraçado que você vai tendo essa relação que eles vão criando ao longo do filme. Então o Jojo ele acaba fazendo um livro sobre esse tema, onde faz desenho, fala assim, é assim que funciona, tem chifre, dorme de ponta cabeça. Então ele acaba tendo esse livro como uma teoria e também um estudo sobre os judeus de uma forma completamente errônea com tudo que ele foi doutrinado, né? Assim, conforme na mente dele de doutrinação. Você vai tendo várias questões que eles vão desenvolvendo a relação entre eles, mas você também tem a questão da mãe.
porque o Jojo, ele já vai suspeitando que a mãe dele, ela possa estar contra a Alemanha, então a mãe dele chega na hora do jantar, eles estão comendo, aí ele fala, você não vai comer a comida não? Ela, não tô com fome agora, talvez mais tarde eu coma. Por quê? Ela ia pegar aquela comida para mais tarde levar para a garota, que seria a Elsa, se não me engano. Mas aí ele já percebendo isso e fala, essa noite eu estou com mais fome do que o normal, então eu vou comer o seu também. Então ele vai lá, pega, começa a comer, e os dois começam a trocar olhares, ele olhando fixamente para ela também. Ela tem aquele jeito mais de ser uma pessoa mais descontraída, né? Então ela começa a meio que brincar com ele. Eu não vou me lembrar exatamente se é dessa cena, mas eles começam a discutir na mesa de jantar, onde sobre os planos da Alemanha, questão de política, e ele fala que ele queria o pai dele, que ela não... que ele começa meio que a insultar ela, ele fala grosso com ela nessa cena. Aí ela fala, você quer seu pai? Ele fala, sim, eu quero ele. Então ela pega, ela levanta, ela vai para onde fica o cabide das jaquetas, ela coloca uma jaquetona, ela vai até a fogueira, ela pega o carvão, né, e passa no rosto, fazendo como se fosse uma barba. E quando ela faz isso, fala assim, nunca mais faça isso com tua mãe! Aí ela vira assim, começa a... Ele vem assim, amor, eu gritei com o garoto. Você gritou com o garoto? Pede desculpa pra ele. Desculpa, garoto. Não é assim que se pede desculpa. Aí ela vai até na mesa assim do jantar e fica assim. Desculpa, garoto. Sim, porque ela vai como se fosse interpretando ela mesma e o pai do Jojo, que é o que eu falei, pra mim é um dos destaques da Scarlett Johansson, que a personagem, ela é muito carismática, então ela vai pro meio da sala, ela fala, não, vamos dançar, amor, lembra de como nos conhecemos e dançamos no Salão Vermelho? Então ela começa a interpretar os dois, ela fazendo o marido e fazendo ela mesma dançando, aí ela fala, vem garoto, vem dançar com seus pais. Então ele já tá daquele jeito mais falar, bora lá, e sobe em cima da cadeira e eles começam a dançar aqui. É o que eu falei, esse filme, ele é muito fofo mesmo, apesar de ter um tema muito pesado. E também ela usa a dança uma forma de refúgio da realidade. Interessante tocar nesse assunto, porque na segunda vez assistindo, eu percebi que várias coisas que ela vão falando vai fazer completamente ligação com o final do filme. Porque tem uma outra cena que eles estão passeando e ela começa a falar sobre dançar. E ela sobe numa mureta, ele está no lugar mais baixo, ele fala, dançar é para vagabundos que não trabalham. Ela fala, não, dançar é uma forma de escape desse mundo, é uma forma de você se tornar livre, que vai fazer ligação direta com o final do filme. Mas enquanto ela está ali em cima dançando, a câmera, ela fecha num ângulo onde você tem o rosto dele e os sapatos da mãe dela enquanto ela está dançando ali em cima. E várias vezes no filme você vai ter esses closes mostrando os pés dela ali, né? A questão dos sapatos. Que também vai ser uma questão muito importante por causa disso. O sapato vai ser a cena mais importante no filme. Sim, a mais impactante também, né? E com isso, o Jojo aí começa a conversar com a menina. Ele percebe que não é tudo aquilo que ele foi ensinado, que era uma pessoa normal, que tudo que ele pensava realmente não era verdade. E assim, ele acaba tendo meio que uma paixonite pra ela. Sim, ele vai criando uma espécie de paixão platônica, e é interessante que, tanto conversando com ela antes, quanto conversando com a mãe, eles falam sobre o que seria o amor. Ele fala, não, o amor para que isso? O importante é a grandeza da Alemanha, o coração ele não é mais forte que o metal, do que os músculos. Então ele vai desenvolvendo essa paixonite, e tem uma hora que, quando os dois estão conversando lá em cima, ela se olha no espelho, ela fala, nossa, olha como eu estou suja. Então na outra cena tem ela tomando um banho, ele fica ali do lado, e ele tinha conversado com a mãe dele, ele fala, eu nem saberia identificar como que é o amor. Ela fala, você vai ter várias borboletas em sua barriga. E nesse momento que ele está ali do lado esperando, a câmera vai fechando assim e mostra um monte de borboletinha na barriga dele, mostrando que ele estava desenvolvendo esse sentimento. E nesse momento é onde acontece uma das cenas mais tensas do filme, porque enquanto ela está ali embaixo, ela está toda arrumada depois de muito tempo sem ter podido tomar banho, alguém bate na porta. E a hora que ele vai lá abrir, está os inspetores que ficavam responsáveis por descobrir se não tinham traidores ali no meio, se não tinham judeus, comunistas ali no meio dos alemães. E essa hora é muito tensa, porque ela estava ali embaixo com ele agora há pouco. E quando eles chegam naquele local,
você pode perceber a sátira da saudação alemã, aquela cena. E quando a menina percebe, ela sobe até no quarto. Aí os caras, posso entrar? Aí o Jojo ele fica quieto, pô, tá bom, obrigado. Ele já entra, já. Sim. Aí pergunta, cadê tua mãe? Ah, não sei, assim, ela trabalha muito, fica em casa. Assim, eu posso olhar? E começa a olhar assim, um monte de coisa assim, na casa dele e tal. Aí chega também o instrutor do Jojo. Sim, o comandante, né, de quem o Jojo tinha tomado a granada e tacado, e quem que tinha dado um emprego pro Jojo ferido para distribuir panfletos, fazer coisas ali para a comunidade. E com isso, esse rapaz, você percebe que ele é bem alto comparado na cena. Ele sobe até no quarto do Jojo. E lá tem um monte de cenas, assim, tem um monte de cartaz sobre doutrinação, sobre um personagem aí. Sim, na questão da propaganda do Adolf, né? E nessa hora ele vai falando, nossa, olha como é bom ver um garoto... Que é engraçado isso que ele fala. Nossa, como é bom ver um jovem fanático cego, né? Que para a Alemanha, é disso que estamos precisando. Aí ele fala, não, pera um pouco, você está com seu uniforme? Mas onde está a sua faca? Aí ele vê assim, e momentos antes no filme... Na verdade, dias antes, a garota judia, ela tinha pegado a faca dele. Então, na cena muito tensa, de repente ela fala, está aqui. E ela aparece na cena. Então eles perguntam pra ela quem ela é, e ela fala que é a irmã do Jojo, que seria a Igni, que teria morrido ali no filme. Uma coisa bem interessante, Lucas, quando o pessoal ele faz a saudação, ela fica meio que assim, ó. Porque você percebe que ela não queria falar aquilo lá, que ela ficou quieta, assim, pô, ela não vai falar a saudação. E quando ela fala, ela meio que fica assim, não, eu vou ter que falar, senão eu vou morrer agora. Sim, que é uma cena muito tensa. E você vê que o inspetor, ele já desconfia, ele fala, então, o nosso trabalho é de inspecionar para ver se está indo tudo bem, sobre a questão dos comunistas, mas também tem os cachinhos dourados que ficam comendo as coisas na casa das grandes famílias alemãs, que dormem nas camas dessas famílias, para ele já ir mostrando que ele estava desconfiado. Ele fala, eu posso ver seus documentos? Ela fala, não, claro. Ela vai lá na gaveta, começa a procurar. Enquanto isso, o comandante, você vê que ele já estava achando aquilo muito estranho, porque ele já conhecia a mãe do Jojo, que seria a Rose, e ele não fala nada, ele só fica bem intrigado, e ela olhando lá nas gavetas, ela acha o documento que seria da irmã do Jojo, e ela entrega para o comandante, não para o inspetor. Aí o inspetor ele pega, ele olha a foto, fala, você tinha quantos anos aqui? Ela fala, foi uns 3 anos atrás, eu devia ter uns 14. Ele fala, data de nascimento. Ela, 1º de maio de 1929. Ele pega, ele olha o documento, fecha rápido assim, fala, não, está certo, obrigado pela sua cooperação. Aí na hora o inspetor ele olha e fala, espera um pouco, deixa eu dar uma olhada nisso. Aí o inspetor já fica meio assim, já para entregar o documento, mas o inspetor passa direto e ele vai no livro que o Jojo estava escrevendo. É aquele livro que nós tínhamos comentado, dele com toda aquela doutrinação, esses pensamentos absurdos de como seriam os judeus. E com isso, então essa também acaba sendo engraçada quando ele vai ver o livro, ele começa a ver assim, nossa, ele que é verdade. Aí ele tinha uma parte e fala assim, nossa, os judeus são controlados pelos demônios. Mas tem que é verdade. Sim. Então ele meio que faz uma piada com o livro. Porque quando ele começa a ver o livro, pessoal, ele sabe que é mentira aquele livro lá. Ele sabe que é tudo mentira. Mas eles começam a entrar meio que na brincadeira. Não, é que é verdade. Sim, porque é justamente da doutrinação na criança, né? Ele fala, ó, de fato, essa é uma criança que é dos nossos, seria algo assim. Então, e ele pergunta, não, de quem que é esse livro? Aí a garota, ela fala, não, é meu. Aí ele fala, olha, você fez o meu dia, garota. E não se esqueça, se ver alguma coisa estranha, nos contacte. Então, eles saem da casa. E antes disso, o comandante, ele olha bem pra ela, ele pega o documento e fala, ah, foi um prazer te conhecer, Igni. Ele já sabia que não era a garota. Então, depois, quando o Jojo vê que eles foram embora, ele entra no esconderijo onde que ela tá, aí ele fala, nossa, você conseguiu enganar eles. Ela fala, 7 de maio. Ele, o quê? Aí, a sua irmã, ela nasceu em 7 de maio. Eu me confundi. Ele fala, ah, então o comandante nos ajudou. Aí ele fala, ah, não, mas eles vão acabar voltando, porque eles vão saber que a sua irmã morreu. Ele fala, ah, então, na verdade, a gente não contou pra ninguém que a Igni tinha morrido, então você pode ser ela. Porque você tinha no começo ele com aquele ódio com ela, por simples fato de ser uma judia, mas de todas as interações que eles foram tendo, desse sentimento de amor que ele foi criando por ela, já
considerava ela não só como uma amiga, mas também dando brechas para falar que ela poderia ser uma irmã dele. É, uma irmã, tipo assim, de consideração. No dia seguinte, o Jojo, ele meio que vai na cidade comprar pão. E com isso, ele vê meio que uma borboleta azul e começa a seguir até na cidade, assim, no meio da cidade. E quando a borboleta meio que dispersa e vai embora, o Jojo, ele olha em cima, ele fica reto e vê um sapato de uma mulher, que é o sapato da mãe dele. Sim, uma cena que já tinha tido uma cena antes, onde ele tá andando com a mãe dele pela cidade e tem várias pessoas enforcadas, que seriam os traidores alemães. Então, no que ele vê, como nós tínhamos falado agora há pouco, que o filme várias vezes tinha dado uma ênfase nesse sapato dela, ele vê o sapato dela, ele fica meio que travado sem acreditar, de repente ele olha pra cima, aí ele abraça as pernas dela, né, que ela está enforcada, uma cena bem triste, e ela está com um sapato desamarrado, que anteriormente no filme, várias vezes ela fala, nossa, você já tem 10 anos e ainda não consegue amarrar os sapatos, ela toda vez amarrando os sapatos dele. Então ele vai lá, ele tenta amarrar, mas ele ainda não aprendeu, aí ele vai chorando, abraçado com ela, depois ele volta para casa, ele está muito revoltado, a garota judia, ela está ali se penteando, ela fala, Jojo, tudo bem com você? E ele tá muito irado, ele tá com a faca na mão, ela percebe isso, então ela fica de pé, ele vai até ela muito abalado, e ele tenta acertar um golpe nela, mas ele vai bem fraquinho, que acaba sendo um golpe superficial. Então ele derruba a faca no chão e começa a chorar, né, porque ele tava traumatizado com o que tinha acontecido. Que realmente foi uma cena onde o Jojo ele bateu de frente com a realidade. Sim, uma cena muito triste, uma das mais impactantes do filme. E também, quando não podia esperar, a guerra chegou até na cidade do Jojo, onde começa a ter a guerra dos nazistas, os americanos. Contra toda a aliança, né? Contra a aliança. E lá ele encontra o amigo dele, New York. New York, dá abraço de novo. Sim. Ele com uma granada na mão. Sim, é engraçado que nessa cena, que o York e mais um outro garotinho estavam carregando uma bazuca. Aí o Jojo vê ele... Aí York, aí Jojo, ele solta a bazuca no chão que dispara um míssil que explode um prédio ali, aí eles ficam olhando, mas logo eles vão lá e se abraçam como se nada tivesse acontecido. A pureza de ser criança, a fofura nesse filme é algo que realmente me encantou bastante. Aí você vai tendo o desenrolar desse conflito e você vê ali o comandante que tinha ajudado eles, ele com uma roupa toda emplumada, como ele já tinha mostrado antes pro Jojo, ele com o ajudante dele, que você percebe que os dois têm algo ali que sugere uma relação homoafetiva, e ele está todo chamativo ali, com aquelas pedras de pavão, com maquiagem nos olhos. Eu não lembro exatamente o que ele fala pro Jojo, e quando ele vai atirando para lutar contra o inimigo, vai destruindo toda a cidade, e no fim os alemães acabam perdendo aquela batalha. E como o Jojo tinha sido dado para ele uma jaqueta de soldado alemão, depois os soldados da aliança pegam ele e jogam ele junto com os nazistas. E lá no meio está o comandante. Aí o comandante dele fala para ele, nossa filho, eu sinto muito pela sua mãe, ela realmente é uma pessoa boa, mas uma pessoa boa de verdade ela era. Então ele pega, ele levanta ele e fala, deixa eu dar uma olhada em você. Ele vê que os outros americanos não estão olhando, então ele tira rapidamente assim a jaqueta do Jojo, empurra ele no chão e fala, sai daqui, seu judeu, sai daqui agora. Aí os americanos olham e falam, o que está acontecendo? Ele fala, esse judeu, tira ele daqui. Ele até encosta assim no Jojo, aí eles retiram o Jojo de lá. E no momento que ele é tirado, você começa a ouvir o fuzilamento, que todos aqueles que estavam lá, inclusive o comandante, são mortos. Então, mais uma vez, ele salvou a vida do Jojo ali num ato final de redenção do personagem. Você pode ver que também o capitão, ele sempre foi uma pessoa boa. Sim, inclusive quando o Jojo vinha com as histórias que ele fala, não sei o que, dos judeus, como é que eles são, ele meio que já revirava o olho, que ele fazia aquilo mesmo, não porque ele acreditava nos ideais, mas por obrigação, né? Você vai perceber que não gostava daquilo, vai ficar meio... eu falo assim, e como surgiu? De novo com essa conversa? Então, eu não gostava desse assunto. Inclusive pela questão homoafetiva, que não era aceito de jeito nenhum, onde ele teria um destino próximo dos judeus, que já tinha sido dado uma sugestão antes, que é uma cena muito engraçada, que o ajudante dele aparece com um monte de pastores de ovelhas alemão. Aí fala, mas o que você está fazendo com esses pastores? Eram os cachorros, pastores alemães, os cachorros, tiram eles daqui agora!
Aí ele fala, me desculpa como eu sou burro. Aí depois ele chega assim e fala, me desculpa, não queria ter gritado com você. É porque realmente é um nome estúpido para cachorros. Ele tinha pedido vários pastores alemães, em vez de trazer os cachorros, ele trouxe os pastores de ovelhas. Então, por essa questão talvez dele já ser de uma forma escondida uma pessoa que os alemães da época iriam odiar, então ele tinha essa coisa com ele também, né? Por isso que ele ajudou o Jojo com a garota judia, e nessa cena final também de redenção, que é muito bonita, ele salvando uma última vez, enquanto ele acaba morrendo. Então na cena final, quando o Jojo ele percebe que os alemães perderam a guerra e que ela estaria livre, ele já começa a ficar meio que sem saber o que fazer, porque ele criou um sentimento por ela e ele só tem ela agora. E ele pensa, nossa, se eu falar pra ela que nós perdemos a guerra, ela vai embora. Então o que ele faz? Ele volta lá pra casa, então ela pergunta pra ele, o que aconteceu? Ela fala, os alemães venceram, me desculpe. Ela fica meio que em choque, né, pensando no que vai ter que ficar presa lá pra sempre. Por que ele mentiu pra ela? Porque ela tinha falado que ela estava noiva de um tal de Nathan. Então ele constantemente ao longo do filme, ele vinha com umas cartas falsas fingindo que era o Nathan. Primeiro pra atacar ela, deixar ela triste, e conforme ele vai criando um sentimento por ela, ele já vai falando coisas bonitas. Então, a hora que ele percebe que ela ficou muito triste, ele fala novamente, fingindo que é o Nathan, né? Fala, não, confie no seu amigo Jojo, eu sei que você está bem triste, mas eu e ele fizemos um plano e nós vamos conseguir te tirar daí. Porque ele já tinha se arrependido, né, de ter mentido pra ela. Eu acho que ele já ia contar pra ela de um jeito ou de outro. Mas aí ela abre a portinha do esconderijo dela, vai falar, na verdade, o Nathan morreu no ano passado de tuberculose. Aí ele fica meio assim, falando, nossa, então quem será que escreveu essas cartas? Aí ela fala, não, Jojo, obrigado por tudo. Mas ela tá ainda bem triste. Ele fala, não, mas pode deixar que eu tenho um plano infalível pra gente. Aí então os dois pegam, descem até a porta. E é uma cena que combina também com algo que tinha acontecido anteriormente no filme. A primeira vez que o Jojo sai pra fora de casa depois do acidente, que ele está com a mãe dele. Aí ele fala, nós temos que sair, eu não posso sair com esse rosto. Aí ela fala, não, nós vamos lá, nós vamos partir pra uma aventura. Ela fala alguma coisa assim. Ele fala, mas vai ser perigoso? Ela olha pra ele e fala, extremamente. E quando os dois saem. E nessa cena final, o Jojo ele tá pra abrir a porta, ela olha assim, que ela tá com muito medo, né? Ela fala, vai ser perigoso? Ele olha pra ela, dá um sorriso e fala, extremamente. Aí ele abre a porta, os dois saem pra fora, ela vê os soldados americanos passando com a bandeira e ela percebe que, na verdade, os alemães perderam a guerra. Ela chega perto do Jojo, ela dá um tapa primeiro na cara dele, aí ele fala, eu provavelmente mereci. Então, numa cena muito bonita, os dois começam a se encarar e, de repente, eles começam a dançar. Porque, anteriormente, ele tinha perguntado pra ela, o que você vai fazer quando você for livre? Ela fala, eu vou dançar. E naquela conversa, como eu tinha dito anteriormente, ele com a mãe dele, ela falava, a dança é uma forma de você se sentir livre também. Então, os dois começam a se encarar. Então eles começam a dançar, eles vão começando com uns passos tímidos e vão se soltando mais, onde o filme acaba numa cena novamente muito fofa de Jojo Rabbit. Pessoal, realmente, ver esse filme tá compensando muito a pena. Se você não viu, pessoal, vê, corre atrás, procura. E também debate com os amigos também esse filme. Ele é um filme que é bom você debater com um rapaziada, um parente teu. Então procura ver esse filme e debater. Sim, porque ele vai te trazer uma nova perspectiva de que, às vezes, será que as pessoas realmente são más ou elas foram influenciadas a isso? Quantas pessoas, às vezes, que você tem simplesmente o pensamento de descartar elas por conta de algum tipo de comportamento, não poderiam se tornar suas melhores amigas se elas enxergassem a verdade? Então, é algo que o filme ele traz para essa discussão. Então, pessoal, as notas finais agora, que nós vai falar sobre o filme que nós achou. Na minha opinião, o roteiro, o filme, a música não teve bastante, mas assim, não foi muito precisa com a música. Vou dar um 10. Para mim mereceu um 10 esse filme, gostei muito desse filme. Sim, enquanto eu terminei de assistir, a nota que veio na minha mente seria por volta de um 8.5, alguma coisa assim. Mas conforme a gente foi comentando aqui no filme, aí eu fui pensando melhor de como eu realmente gostei muito desse filme e eu nem tinha parado pra pensar. Então para Jojo Rabbit eu vou dar uma nota 9.5. Mas e você? Concorda com a nossa opinião? O que você achou do filme? Nos conte aí embaixo nos comentários.
Então, pessoal, reforçando novamente, deixa o like, compartilhe com os amigos, não se esqueça. Depois comenta aqui embaixo, deixa um like. Aqui é o Baldoncini, eu sou o Felipe, e aqui é o Lucas, e tchau.